tá um pouco complicado, muda de rota, mas não desiste. Ao invés de você olhar pro seu lado bom, você olha pro seu lado ruim e você aprende a lidar com as suas fraquezas e transformar elas em fortalezas, mas não de ignorá-las. Vou largar tudo pro alto. Porque se você seguir numa constância muito alta, que você não tá dando conta, você vai parar e jogar tudo pro alto. Então é melhor você diminuir o ritmo. E 2 tipos de pessoas que trabalham muito. A pessoa que gosta muito do que ela faz e ela quer que aquilo aconteça o mais rápido possível, e a pessoa que odeia o que ela faz. Então são os 2 extremos, porque a pessoa que odeia quer sair o mais rápido possível e a outra quer que dê certo. Opa! Seja muito bem-vindo ao podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra enorme estar com você aqui hoje, nesse novo cenário, nova temporada. Seja muito bem-vinda. E eu não estou sozinha, porque sim, se tem uma geração que está fazendo um barulho e há controvérsias no mundo atual, é a geração Z. Mas eu vou provar nesse episódio que existe bons exemplos para te arrastar. Eu tô com ela, Bia Félix. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paty, por me receber. Eu tô muito feliz de estar aqui pelo convite. É uma honra mesmo. Eu tô muito feliz. Porque segura pra você ver quem que é ela, tá? Geração Z assumidíssima, 22 anos, nascida em Niterói, é publicitária por formação e é fundadora do podcast e comunidade 20 e poucos, que tem por objetivo atuar na confiança feminina das jovens adultas. Eu gostei muito disso. Vamos falar bastante. Além disso, gente, ela é colunista da revista Exame, falando sobre geração Z, criatividade e tendências. Foi a única residente do Brasil a ser selecionada para participar da mentoria Women Dior. Sim, gente, da Dior. Um programa em parceria com a Unesco. E o projeto ficou entre os top 20 finalistas. Apenas Bia Félix hoje no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Seja muito bem-vinda! Muito nervosa também. Minha primeira vez como convidada num podcast, mas eu acho que vai ser, assim, o melhor de todos. Então, vamos lá. Ai, adoro! Vamos aquecer as turbinas com a primeira pergunta que não quer calar. Dior. Você caiu o queixo na hora que você passou nessa seletiva? Porque assim, eu, quando comecei a empreender, eu passei na seletiva do Sebrae e fiquei incubada no Sebrae. Já, maravilhosa. Não, assim, conta pra mim um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência até, acho que uma das mais incríveis da minha vida, até hoje, sem dúvidas. E foi muito irreal, porque principalmente a gente que é do Brasil, a gente tem muito essa síndrome de vira-lata, né? Então, Sim. assim, a gente vê o pessoal lá de fora fazendo as coisas, e primeiro que você já olha, por exemplo, eu vi primeiro esse programa pelo TikTok, você acredita? E aí eu olhei assim, eu falei, cara, com certeza, como todos os outros projetos legais que eu vejo, não é para brasileiros, sempre aparece ali, apenas para residentes dos Estados Unidos, ou, por exemplo, um programa exclusivo para a Europa. E eu vi que o programa também tinha parceria com universidades da Europa. E aí, né, quem estudava, por exemplo, no Instituto Marangoni, que é um instituto famoso lá na Itália, tinha parceria, então era um pouco mais fácil de entrar no programa porque tinha um convênio. Não é demérito de ninguém que estudava ali, mas era um processo quase que automático. Uhum. E aí eu fui investigando, curiosa que sou, vi o TikTok. O TikTok que eu vi foi de uma menina que morava em Nova York, dela mostrando o programa. Vou ver o que é isso. E aí entrei no site, estava assim, inscrições até dia 12 de dezembro. Era dia 11. Foi mais ou menos isso, assim, eu não lembro a data exata. Mas eu lembro que eu tava em aula da faculdade, eu tinha, prova no dia seguinte, tinha voltado, porque eu estudava à noite. Eu tinha voltado, tava muito, muito cansada. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso agora. Que incrível. Senão não vai dar tempo. E aí eu fiz cartas de motivação, se eu não me engano. Acho que tinha que mandar currículo também. Não lembro exatamente os detalhes. Eu sou um pouco esquecida. Isso é um primeiro fator que temos que começar. Comentário aqui. Tô maravilhosa. Mas aí fiz todas aquelas coisas, já era, sei lá, terminei 2 horas da manhã e mandei. Vamos ver no que dá. E aí foi o quê? No final de dezembro para janeiro, assim. Primeiro, não se apeguem muito às datas, para quem está ouvindo e quer se inscrever no programa, eu sempre falo isso, porque muda de acordo com o ano. E às vezes eu recebo mensagem assim das pessoas, poxa, você sabe quando vai sair o resultado? Eu estou muito ansiosa. Eu falo, é normal, eu entendo que você está ansiosa, eu também quase morri de ansiedade, mas não tem como saber, porque, por exemplo, para quem passou para esse ano, a seletiva foi um pouco antes, então as inscrições abriram antes do que quando abriu no meu ano. E aí, final de dezembro, início de janeiro, recebi a notícia de que tinha passado para a próxima fase, porque era como se fosse um processo seletivo mesmo, para uma seletiva de emprego, só que para mentoria. Eu, caramba, legal. E aí a entrevista ia ser uma entrevista com uma recrutadora em inglês,
com uma recrutadora francesa. Ou seja, um inglês com sotaque de francês. Tipo assim... Como se não bastasse todas as dificuldades, lá estava mais... não, mas aí vambora, assim. E eu lembro que eu tava passando... Não lembro se era um final de semana, assim, era uma sexta-feira. Eu tava na praia... E aí, fui fazer entrevista na praia. Tava, tipo, de home office na praia. Nada melhor, né? Mas aí, tava super nervosa, assim. Tava sozinha. Meu namorado tinha saído pra trabalhar. Eu tava em casa. E aí, meu Deus, que eu não vou conseguir fazer isso. E uma coisa que eu faço é que eu não me preparo pra entrevistas. Isso é, tipo assim, meio polêmico. Mas é porque eu sinto que eu fluo muito melhor. É assim, eu me estudo, sabe, antes, mas eu não preparo as minhas respostas. Eu sei o que eu vou responder sobre mim, lá na minha mente, no inconsciente, subconsciente, mas eu não preparo para não ficar engessada. É como se fosse uma magia, assim, de... Pô, na hora vai sair o melhor se eu não preparar. Isso é um pouco de uma superstição que eu tenho. E aí eu vou fazer a entrevista, aí fiz a entrevista com a recrutadora, que foi uma pessoa super gentil, super legal. E aí ela me perguntou, o que você pretende fazer, né, se você passar na mentoria? E eu já estava com a ideia do 20 e poucos, já existia. Ele já tinha saído o primeiro episódio, então já tinha ali uma validação, assim. Eu falei, eu pretendo usar, se né, permitido, um projeto que eu tenho, porque qual o objetivo da mentoria? O objetivo final é desenvolver um projeto que tem que ter um impacto para as mulheres da sua comunidade local. Ou seja, o 20 e poucos, para mim, é completamente isso, né? Um impacto para as mulheres do Brasil, pelo Brasil. Então, assim, tava totalmente alinhado. Aí eu aproveitei e falei. Aí ela, que legal, não sei o quê. E aí, até hoje, a gente é conectada no LinkedIn. Ela, tipo, curte as coisas dos 20 e poucos. Não deve entender nada, né? Que tá tudo em português. Mas ela super acompanha. E aí... Ela falou, qualquer coisa você pode me falar, mas aí a gente vai te dando um retorno. E aí passou, foi em janeiro. Passou fevereiro, março, aí eu... Caramba. Aí eu mandei mensagem para as meninas que trabalhavam comigo, assim... gente, lembra daquele programa, não sei o quê? Pô, não deu. Eu sou um pouco pessimista. Não deu, não passei. Aí elas... Poxa, mas... Aí eu falei, cara, já passou o prazo. Eles falaram que ia ser até o final de fevereiro e não rolou. É isso. Mas eu sou pessimista no sentido de, tipo... não vai rolar, mas bola pra frente. E não no sentido de, tipo, não vai rolar e acabou o meu mundo. E aí eu já quero superar aquilo. Então, por isso que eu já aceito. Não deu, não passei, vou fazer outra coisa. Mas aí, passou fevereiro, eu tava voltando da faculdade, lembro muito claramente disso, de carona com as minhas amigas, o carro cheio de mulheres, aquela vibe boa, ouvindo música com as amigas. Aí acho que era uma sexta-feira, tipo, felizíssimas, porque, né, sextamos. Gente... Peraí, eu tenho uma notícia pra contar. Elas, o quê? Eu passei na mentoria da Dior. Elas, o quê? Porque eu não conto nada pra ninguém antes de acontecer. Elas, mentoria da Dior? O que você tá falando? Tipo, Dior? Aí eu me inscrevi pra uma mentoria da Dior e eu tava num processo e eu passei. E agora eu vou participar dessa mentoria durante esse ano, não sei o que. Ela, meu Deus, não acredito, não sei o que. Você é incrível, mas você nunca conta as coisas antes. Não tem jeito, eu sou também supersticiosa nesse sentido. Tá, e aí você entrou na Dior... Isso. E aí eu entrei, assim, em março, que é quando acontece a conferência no Dia da Mulher. Por exemplo, agora quando a gente tá gravando, vai acontecer na semana que vem, lá em Paris, essa conferência, porque teve um pequeno atraso. Mas no ano passado foi no dia 8 de março mesmo, a conferência lá na Unesco. E aí essa conferência é um marco, porque é o final de um ano de mentoria para iniciar outro. A gente não participa, né? Mas tem, assim... esse marco para começar a próxima turma, vamos dizer assim. E aí, no início da mentoria, a gente cumpre alguns módulos, porque a mentoria ela tem o objetivo de desenvolver 5 pilares que você não vai desenvolver em outro lugar, que são pilares assim, de relações interpessoais, autonomia, inclusão, sustentabilidade, para ajudar as mulheres a terem sucesso no mercado de trabalho. É uma mentoria exclusiva para mulheres e para futuras líderes do mundo. Então, tá todo mundo nessa fase, terminando a faculdade, começando o mestrado, começando no mercado de trabalho com muita vontade de fazer acontecer, porque são mulheres muito competentes. E aí, durante esse período, a gente fez cursos para entender melhor desses pilares da mentoria, né? E ficar mais ligada, para aí sim, no final, lá por outubro, começar a desenvolver o projeto final. Mas também, em paralelo a isso, a gente tem uma relação com um mentor ou uma mentora, que pode ser da LVMH, que é a holding da Dior, ou com a Dior.
No caso, a minha mentora é daqui do Brasil, assim, eu sou muito feliz por isso, porque a minha mentora é maravilhosa, assim, um beijo, Gabi, se você estiver assistindo. Mas, assim, a gente teve uma relação de muita identificação. Ela me ensinou muito durante esse período, ela é gerente de marketing da Dior Couture, aqui do Brasil. Então, uma pessoa super capaz, uma mulher, assim, que eu admiro demais mesmo. E a gente construiu essa relação de mentora e mentorada, né, durante esse período, mas também um carinho. E ela me ajudou muito em todo esse processo, assim, e não só. E o mentor, ele te ajuda com um objetivo. Então, você define um objetivo que você quer desenvolver durante aquele período com o seu mentor, seja ele profissional ou pessoal, geralmente é profissional, e ele vai te ajudar nesse sentido. E aí ela, assim, tem sido maravilhosa. Que incrível. Nossa, que experiência de vida, assim. Eu vejo o quanto que você poder participar de um programa como esse vai moldar a tua vida. Já moldou daqui por diante. E se você que está assistindo aqui o podcast Ela Sonha, Ela Faz, seja no Spotify, já deixa aí 5 estrelas, segue. Se você estiver no YouTube, já se inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda segunda tem episódio novo. A gente vai ajudar você. A gente vai colocar exatamente o passo a passo para você se inscrever na descrição desse episódio, porque essa oportunidade, ela não é só para Bia. Ela é para toda mulher que, obviamente, aplicar e quiser realmente trilhar esse programa de mentoria da Dior. E vale dizer que não é pago. Não, é de graça. É de graça, totalmente gratuito para você. Então não tem essa de tipo, é inacessível. Cara, não. Isso aí e tá também muito não de achar que você não é capaz de passar nisso, né? Assim, essa coisa não é para mim, eu não tenho tanto know-how, eu não tenho tanto conhecimento. Cara, e você tinha muita coisa para apresentar? Por exemplo, eles avaliaram você do que você já tinha feito e trabalhado? Ou foi uma coisa mais... Não, eles não avaliaram, assim... Eu acho que o programa avalia muito mais quem você é do que o que você já fez. Porque a gente está iniciando uma carreira profissional, então vai ter muita gente que, às vezes, nem tem experiência profissional. Eu, por acaso, já tinha tido, mas tem meninas que estavam comigo na mentoria que estavam na faculdade, e às vezes a faculdade é integral e não tinham entrado no mercado de trabalho ainda. Então, eles avaliam muito mais quem você é e quem você aspira a ser, né? Eu acho que isso é muito importante. Qual é a sua visão para o futuro? Você quer gerar um impacto na sua comunidade? O que você quer construir e depois voltar para criar um impacto para quem está ali depois de você? Total. Nossa, muito, muito importante. Você já percebeu que esse episódio vale a pena você ficar aí, né? Já compartilha no grupo das amigas. Amiga que é amiga, amor, compartilha esse tipo de coisa. Não fica compartilhando a fofoca ou o projeto antes de acontecer. Eu amei o que você falou, Bia, em vários pontos. Primeiro, realmente é muito importante a gente guardar a informação antes de fato dela acontecer. E, inclusive, a gente já fez um corte aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, explicando o motivo. Existe não só a superstição de você não contar antes, mas quando você fala da boca para fora e se escuta daquela ideia ou projeto que ainda não aconteceu, o seu cérebro consciente, ele ouve e ele dá como check. Então, ele diminui drasticamente a sua... entre aspas, tá? Tô falando no português, claro aqui, força de vontade de fazer aquilo acontecer. Porque como ele já ouviu você contando várias vezes, ele dá como uma coisa em progresso, já aconteceu. Existe um estudo que mostra isso. Eu vi num podcast gringo, onde um médico neurocientista estava trazendo essa informação, que não é só essa questão de superstição. Tem uma questão puramente do cérebro humano, neurológica. Mesmo. Então, vale muito a pena, porque você intuitivamente já fazia isso, e eu acho ótimo, porque as nossas mães, avós sempre falam isso, guarda pra você, não comenta com todo mundo, isso é tão importante. E eu acredito também que tem outros pontos que você trouxe que são, assim, valiosos. Primeiro, a tua garra de um dia antes do prazo final se inscrever, mesmo tendo prova, é sensacional. Outra coisa, não querer correr para um ambiente mais sério para fazer a sua entrevista. Você falou, tava na praia. Vai onde dá. Vai onde dá, é isso aí. Quando você fala na praia, tipo, você tava fora do seu ambiente. Não, é claro que eu não tava na praia, né, gente? Você tava numa casa de praia. Nômade digital, abrindo o notebook na beira da praia. Não era isso, é legal até explicar. A gente tá
contextualizando que você não estava num ambiente profissional de trabalho. Que tem que estar tudo perfeito, tudo esquematizado. Exato, exato. Então tem muitas coisas. E eu quero que, se você está ouvindo atentamente, coloca nos comentários pelo menos um aprendizado que você tirou dessa fala da mentoria com a Dior que a Bia Félix trouxe pra gente. Bia, agora eu quero saber, vamos entrar no 20 e poucos. O que é o 20 e poucos? Como que surgiu a ideia? O que é de fato hoje? Então, o 20 e poucos é hoje um podcast, uma comunidade voltado para mulheres no 20 e poucos, mas aí já vem a pergunta, né? Só para mulheres no 20 e poucos? Nos 20 e poucos, não. 20 e poucos é o público-alvo, é claro que esse nome já é muito representativo, mas é para todas as mulheres e todas as pessoas que se identificam, né, com o que a gente fala, com a mensagem que a gente passa. O 20 e poucos surgiu pela minha própria crise dos 20 e poucos, mas também eu falo que não foi só isso, foi uma junção do meu propósito com uma oportunidade de negócio. Porque eu não teria criado um negócio só porque eu acho muito legal e muito divertido. Eu nunca faria isso. Ainda mais, né, quem tem investimento. Tipo assim, eu era estagiário, vou criar um negócio, um investimento próprio. Eu vou jogar o meu dinheiro ali, assim, pra nada? Claro que não. Tem toda uma estratégia por trás, que às vezes as pessoas acham que é de brincadeira. E, poxa, começou por hobby. Claro que não foi assim. Tudo foi muito pensado, eu sou muito estrategista, teve plano de negócio, todas essas coisas por trás, que nem sempre a gente vê do lado, né, pra quem tá de fora. E aí ele começou em janeiro de 2023, foi quando eu postei o primeiro episódio, eu gravei o primeiro episódio na antevéspera de Natal, editei ele no Ano Novo, e aí eu falei, caramba, não vai dar certo esse dia editar um podcast, e aí hoje tem um editor. Mas, assim, tem sido uma jornada muito legal, muito desafiadora também, porque começar uma coisa do zero, e aí contando tudo como eu comecei, né? Eu comecei porque tive uma perda, assim, passei por um luto, e aí isso mexeu muito comigo no sentido de ver como a vida, ela é finita, né, mesmo, e a gente tem que aproveitar o momento que a gente tá aqui, não é no sentido de você largar tudo pro alto e, então vou rodar o mundo. Não é isso. É você tirar seus sonhos do papel, porque, né, você tem que aproveitar esse momento, assim, e até pelas pessoas que já foram. E com certeza as pessoas que já foram também estão tipo, onde quer que elas estejam, querendo que você faça isso. Elas não vão querer que você esteja aqui. Eu acho que essa foi a minha melhor maneira de lidar com o luto. Porque eu não ia querer... Assim, foi meu avô que faleceu. Ele faleceu de Covid na pandemia. E foi depois, assim, do pico da pandemia. Então, foi totalmente inesperado. E ele era uma pessoa muito alegre e um empreendedor... Tipo, uma pessoa com uma veia empreendedora muito forte também. Ele foi gerente de banco, mas ele nem fez faculdade, assim. Foi uma pessoa que, ao longo da carreira... Se ele tivesse tido mais oportunidades, ele seria um C-level, sabe? Mas é a pessoa que, na cidade dele, movimentou muito e fez acontecer. E realmente, tipo, veio de um lar muito humilde, tinha 12 irmãos. Então, uma pessoa que era muita inspiração pra mim. E aí, quando ele faleceu, eu fiquei tipo, cara, o que eu tenho pra fazer aqui, sabe? E aí eu falei, não, é claro que eu preciso, assim, seguir a minha carreira. Eu também não tenho, claro, esse berço de ouro pra... agora eu vou fazer o que eu quero. E aí, o que eu fiz? Eu tive a ideia do podcast, né? E aí, poxa, tá todo mundo vivendo essa crise dos 20, mas não tem ninguém falando sobre isso. Comecei a conversar com as minhas amigas, perceber também que elas estavam nessa. Todo mundo querendo fazer acontecer, mas ao mesmo tempo com muitas dúvidas. Poxa, mas esses podcasts que existem no Brasil... são de pessoas muito famosas. E, claro, a gente adora ver, é muito legal. Mas a gente não se identifica com elas. Total. E aí... Total. E aí, vou criar do jeito que eu consigo, assim. Mas naquele momento eu não conseguia. E aí, o que eu fiz? Eu era estagiária e saí do meu estágio e consegui um emprego remoto. Então, eu comecei a ganhar em dólar. E aí, com esse dinheiro, eu consegui comprar os primeiros equipamentos do podcast. Nossa. Sensacional. Eu acho que quebra tantos padrões assim que a gente vem pensando. Primeiro, você fundou com os próprios meios o seu primeiro negócio. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu também fundei o meu primeiro negócio com meus próprios meios. E é uma delícia, porque você sente que você é capaz de qualquer coisa. Sem precisar pedir pra pai, pra mãe. Você sabe, arregaça a manga, vai lá e faz. Porque você já fez uma vez, você vai fazer várias a vida inteira. Isso é muito bom descobrir cedo. Hoje eu vejo que a minha felicidade está diretamente ligada à minha capacidade de conquistar e fazer coisas difíceis. Então, assim,
Que demais. É isso, a vida é isso aí. E cada vez mais subindo um nível de dificuldade pra você ir afiando esse machado aí da vida. Que demais, amei. E agora, por exemplo, você já tá mais ou menos 1 ano, vai fazer? Isso, já fez? Fez 1 ano. 1 ano de podcast no ar. E aí você tem toda essa interação com a sua comunidade, com as pessoas que te acompanham. E obviamente que isso acabou trazendo ali uma coluna numa revista aclamada no Brasil como é Exame, principalmente com nicho de negócio e carreira. E eu queria que você contasse para quem tá ouvindo também poder sonhar e realizar como você tá fazendo. Total. Você sabe que eu me dei um prazo, né? Eu falei assim, eu vou fazer o podcast por 1 ano. Se não der certo, eu vou parar. Porque também, se ficar... É investimento próprio agora, né? Que as coisas estão começando a acontecer. Na próxima temporada, a gente tá com alguns patrocinadores. Nossa, mas, assim, aí sim! Os patrocinadores são maravilhosos. Mas, assim, começando, né? Com os patrocínios. E as coisas começando a acontecer. Mas até chegar aqui, foi um longo caminho, assim. Foi 1 ano, mas parece que durou bastante, sabe? Assim, pra quem tava ali, vivendo. E aí, eu falei, vou fazer por 1 ano. Se não der certo, eu vou parar. E aí, deu 1 ano, né? Claro. Eu falei, bom... Assim, claro que quando a gente começa, ainda tem isso que eu acho interessante falar. A gente tem uma aspiração, tipo, de onde a gente quer chegar, uma meta muito real, né? Quando a gente não é empreendedor ainda. Sim. Tipo, daqui a 1 ano, eu quero estar milionária. Meu podcast vai estar, tipo, em todos os países. Claro que não foi exatamente isso. Mas, assim, metas muito reais. O mapa lá dos sonhos com coisas muito longe da realidade. E aí, dá 1 ano e você fala, cara... Não aconteceu nada disso. Mas aconteceram coisas que eu nem imaginava que iam acontecer. E eu tô exatamente onde eu precisava estar. Porque eu, tipo assim, se eu conquistar tudo em 1 ano, qual é a graça, né? Claro que a gente quer conquistar em 1 ano, eu sei. Mas, assim, é muito, muito bom você ver o seu esforço ao longo do tempo. Até porque você, com o tempo, tem a oportunidade de se aprimorar mais. Então... Imagina se eu tivesse estourado no 2º episódio. Eu não sabia nem falar no 2º episódio. Se você ver... Eu não ouço meus podcasts depois. Eu também não. Não? Então, assim... Ai, eu não consigo. Os primeiros, então, eu não movimentava minha boca, sabe? Eu falava assim, tipo... E aí... Ai, muito bom. Mas, enfim. E aí, chegando até aqui, eu falei, bom, não vou parar. Tá desafiador, mas vou continuar da forma que dá. É isso que eu sempre falo, assim... Tá um pouco complicado? Muda de rota, mas não desiste. Tenta seguir o que você está fazendo o que você está fazendo, o que você acredita, mas, né, sem... vou largar tudo pro alto. Porque se você seguir numa constância muito alta, que você não tá dando conta, você vai parar e jogar tudo pro alto. Então, é melhor você diminuir o ritmo e continuar devagar. E aí, eu continuei. E eu recebi um e-mail da Exame, mais especificamente da Bússola, que é o hub de negócios da Exame, falando, a gente fez uma pesquisa... E a gente viu que o 20 e poucos estava se destacando muito entre a geração Z. E a gente queria bater um papo com você, né? Não sei o que. Pô, que legal, né? Uma pesquisa. Não foi assim, alguém falou 20 e poucos. Não, eles rodaram uma pesquisa. E 20 e poucos foi citado ali. Coisas que a gente, na síndrome da impostora, nunca imagina que isso vai acontecer. E eu, bom, vamos conversar. Eu imaginei que eles quisessem, né? Que eu contasse um pouco de, sei lá, como o 20 e poucos surgiu. Na reunião. A gente queria que você escrevesse pra gente. Aí eu... Como assim? Tipo, e aí ao lado de Natália Beauty e Joel J, são os outros colunistas da Bússola, né? São empreendedores gigantes. E eu sou a única empreendedora... A única colunista com menos de 30 anos do cast do time deles agora, assim. Parabéns. Então foi... Obrigada. Uau! É muito incrível. E sabe o que é muito maravilhoso? Enquanto a gente tá conversando, quando você vai contando, o teu olho vai brilhando mais e mais e mais. Isso é um ótimo termômetro se a gente faz o que a gente deveria estar fazendo. Que tem uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória empreendedora e da vida também. Se você quer descobrir se você tá num caminho certo, aquilo que é o rio natural, sabe? O dom que Deus colocou na tua vida. É só você contar pra alguém. E você vai ver o nível de empolgação, o brilho no olho, o coração batendo mais forte. Quando é pra você fazer aquilo que, né, é o teu dom que Deus te deu de presente nessa vida. E quando não, você vai começar a contar e daqui a pouco você vai contar como se você estivesse contando o que você comeu ontem. E, tipo, uma coisa assim. Não vai
queimar nada no teu coração, sabe? E quando você conta tanto a história do 20 e poucos, como começou essa conexão na pandemia, que você começou a entender um pouco mais da tua geração, porque a gente sabe desse estigma, né, da geração, entre aspas, nem trabalha, nem estuda, que ficou um limbo. A mídia tradicional caiu muito em cima desse termo, e eu acredito que não é bem assim. É por isso que a gente está até sentado aqui para poder conversar. Eu acredito que quem tá ouvindo, quem tá vendo, tá enxergando essa verdade em você. E aí eu quero também perguntar da onde que vem essa força, né? Contar um pouquinho o início, né? Onde você nasceu, onde você cresceu, as influências que te criaram para que você pudesse ter esse brilho nos olhos e esse drive para dar certo na vida, sabe? Essa vontade, esse caminho. Muito, Paty. Eu lembrei agora, só voltando um pouco na sua fala, que você falou isso do brilho nos olhos e da garra de fazer acontecer, de trabalhar para acontecer. Ontem eu vi um TikTok, aquelas geração Z, eu vi um TikTok, mas do Gary Vee, que é uma pessoa que eu super admiro, não sei se você conhece ele é um palestrante que fala muito sobre geração Z. Sim. E ele bate muito nessa tecla, né? De que, se você tem 20 e poucos, você é muito jovem ainda. Se você tem 40 anos, você é muito jovem ainda. Você tem muito tempo pra fazer as coisas realizarem. Tipo, nunca é tarde. E aí, ontem ele tava falando, existem 2 tipos de pessoas que trabalham muito. A pessoa que gosta muito do que ela faz e ela quer que aquilo aconteça o mais rápido possível. E a pessoa que odeia o que ela faz. Então, são os 2 extremos. Porque a pessoa que odeia quer sair o mais rápido possível e a outra quer que dê certo. Então, eu acho que eu tô um pouco nesse... Gosto, porque, assim, eu nunca me vi trabalhando tanto, mas com tanto gosto, assim, eu vivo trabalhando, e as pessoas que estão ao meu redor sabem disso, meus pais, meu namorado, eles odeiam isso, mas eles entendem também, assim, que é o momento que eu tô e que eu me sinto realizada, assim, se eu não estiver fazendo isso, é claro que um dia eu quero diminuir o ritmo, né, acho que a lei natural das coisas, mas eu acredito também que esse momento dos 20 e poucos é o momento que a gente tem pra... batalhar mesmo pra, tipo, tá no corre e fazer as coisas acontecerem, porque depois tem N fatores na vida que acontecem, né? Desde, sei lá, não sei, mas, tipo, casar, ter filhos e, tem mais preocupações de vida, carreira, então tem muitos outros fatores externos e agora a gente tem um momento de focar e até o privilégio, né? Eu sempre acho importante falar isso também, o privilégio de você poder focar na sua carreira, de que muitas outras pessoas não conseguem, mas que se você tem esse privilégio, saiba usá-lo, e não se sentir culpado por conta disso. Cara, a gente sempre vai ter alguns privilégios e não vai ter outros, então a gente tem que aproveitar os que a gente tem. Ô Bia, mas o que define uma geração, então? Eu acho que o que define uma geração, Paty, é mais do que o ano que a pessoa nasceu, é o contexto no qual ela está inserida, né? Primeiro, os marcos temporais daquela época. Então, quais foram os maiores acontecimentos daquela época? Quando a gente fala, né? Você, na introdução, falou que eu sou apaixonada pelo mercado de luxo. E uma série que eu vi recentemente foi a do Christian Dior. Amo essa série. Maravilhosa. E conta muito qual o contexto que surgiu a marca dele, né? Em muitas das maisons no pós-guerra. Então, como o renascimento da moda foi importante para aquela geração, que foi, se não me engano, foram os baby boomers. Sim, total. E aí... Eu até tenho aqui uma colinha de geração pra gente poder colocar. Diga. Ó, eu mostrei pra você antes da gente começar a gravar que eu adoro fazer curso quando eu tô em voo muito longo, né? Uhum. Então, eu assisto mesmo muita coisa. E aí, eu vi aqui, ó, eu fiz um curso, né, de diferenças de gerações e você tá certíssima. Uma geração não é marcada pelos anos só. Ele é mais marcada, de fato, pelos acontecimentos. E aí, se a gente for olhar numa linha de tempo, só pra quem tá ouvindo se identificar para qual que é essa geração... nesse curso estava mostrando, né? Tem os tradicionalistas, que é pré-1946. Tem os baby boomers, que é de 1946 a 1964. Então, estão incluídos aí no pós-guerra, né? Assim, que realmente aí vem todas essas maisons de luxo, a moda como a gente vê hoje, o Balenciaga que a gente vê hoje. Se o Balenciaga, pessoa física, estivesse vendo o que está acontecendo na empresa dele, ele estava se revirando. E por aí vai. A geração X, que é de 1965 a 1979.
os Millennials, que é de 1980 a 1994, e a geração Z de 1995 a 2002, e a partir daí a geração Alpha. É óbvio que tem vários estudos que mostram as diferenças de anos, né, que pode aumentar ou diminuir de acordo com o estudo que avalia, mas principalmente é determinado sobre os acontecimentos. Então, um exemplo, se você perguntar para um baby boomer, né, que nasceu ali de 46 a 64, o maior acontecimento, né, se a gente for falar de espaço e tudo mais, vai ser do primeiro homem que pisou na Lua. Mas se você for perguntar para a próxima geração, ou então para a geração Z, vai saber, né, da SpaceX. Então, tem a ver com os acontecimentos que aconteceram naquela geração, mais do que só o ano. O ano é mais uma estimativa, digamos assim. É um referencial, né? Exato, exato. E aí, contempla a gente com a sua resposta, né? Então, você acredita que... Eu acredito que é muito mais pautado nisso e que, assim, hoje, como você falou, existe muito estigma em relação à geração Z, de que a geração Z não gosta de trabalhar, e o que está muito mais ligado, ao meu ver, a um desejo por um equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal, e que também tem a ver com o contexto no qual a gente nasceu, porque quando a gente fala de um contexto geracional da classe média, é um contexto em que a geração Z nasceu com mais privilégios do que os nossos pais, então os nossos pais não poderiam chegar lá no terceiro ano do ensino médio e pensar: o que eu quero fazer da vida? Tipo, eles tinham que decidir e ia ser isso. E não era assim, eu vou fazer isso agora, mas quem sabe daqui a 2 anos eu mudo. Porque, né, as carreiras, hoje a gente vê que as carreiras não são lineares. Mas na época dos nossos pais, isso não era uma possibilidade. As pessoas tinham que pagar suas contas, ninguém tinha ajuda dos pais. Claro que nos contextos mais privilegiados, sim. Então, o que a gente acha é que, porque a gente fala muito, né? Um millennial, uma geração Z hoje, não consegue nem comprar uma casa. Mas dependendo do contexto que essa pessoa está inserida, ela vai herdar uma casa ou herdar várias casas. E a gente tem que considerar esse contexto também. Então, são muitas variáveis, principalmente quando a gente fala do Brasil, que é um país muito diverso. Mas é importante considerar também esses fatores. Incrível. Eu vou entrar naquele assunto que eu imagino que quem está ouvindo a gente nesse momento e ficou interessado em mais ainda na mentoria da Dior quer saber. Eu gostaria muito que, se você puder compartilhar um pouco do que foi esse seu ano com a Dior em relação à metodologia, né? Se era uma mentoria mais prática, se era uma mentoria em grupo, individual, se seguia uma metodologia, fases. Queria que você explicasse um pouquinho, porque eu sei que vai ter gente que vai querer se inscrever e a gente vai deixar o passo a passo aqui na descrição desse episódio. Vai aí na descrição do vídeo. Você já está inscrito no canal. Nesse momento é o mínimo, né? Com essa informação, já vai lá e se inscreve no canal, ativa a notificação, porque estamos de volta. Toda segunda-feira tem episódio novo no ar aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz. E a qualidade das convidadas, amor, é disso aqui. Você já teve aqui um spoiler, isso aqui, né? Pra cima. É daí que a gente vai, que a gente gosta. E aí eu acredito que com esse passo a passo, quem realmente quer aplicar já vai conseguir. Mas quem, de repente, não puder aplicar ou não quiser, mas tiver interesse em saber, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse assunto. Claro, se você puder, super. Óbvio. Acho que é válido começar pelos pré-requisitos, que você tem que estar no último ano da graduação ou fazendo um mestrado, se eu não me engano, doutorado também. Então, você tem que estar nesse ambiente acadêmico, tem que ter inglês fluente. Eu sei que isso é uma questão, assim, que as pessoas, por exemplo, do Brasil contestam. Nem todo mundo no Brasil tem inglês fluente, mas, infelizmente, são os requisitos e aí não tem muito o que contestar. Você tem que ter esse olhar para o seu futuro. Você tem que saber mostrar para a banca, para quem vai estar ali te entrevistando, que você tem uma vontade de fazer acontecer. Não importa se você está começando, você estagia na padaria de seu ciclano. Não tem problema, entendeu? Você pode estar no lugar que você estiver. Eles estão olhando para frente de você, à frente de você. Eles não estão olhando para o que você fez até agora. E isso é mais importante para quem está começando a carreira, que é o que as pessoas também mais reclamam, que é de estágio, pedindo 5 anos de experiência, essas coisas assim. Então, é um programa que é uma oportunidade, inclusive, de melhorar o seu currículo e te ajudar na sua trajetória profissional. E agora, falando dos aspectos da mentoria em si, como eu falei nesse início, tem cursos que a gente assiste, é bem de boa. As pessoas me perguntam se dá para conciliar trabalhando e estudando, porque geralmente essa fase as pessoas estão com essa rotina louca de trabalhar e estudar. Dá, super. É só você se organizar. Eu, por exemplo, fazia os cursos no final de semana. Não quero trabalhar, não quero fazer nada no final de semana. Faz um esforcinho, sabe?
Não é nada um bicho de 7 cabeças também, e é uma coisa legal, assim, você vai estar aprendendo ali sobre vários pilares importantes que você vai poder aplicar na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu lembro que teve um módulo de shadow work, que em vez de você olhar para o seu lado bom, você olha para o seu lado ruim e você aprende a lidar com as suas fraquezas e transformar elas em fortalezas, mas não de ignorá-las, o que é muito importante. Então, tem esse trabalho de autoconhecimento na mentoria, que é muito legal. E tem a mentoria que é individual. Então, cada mentorada é designada a um mentor. E cada mentor só tem uma mentorada. É totalmente individual. E aí, o seu mentor não necessariamente vai ser do seu próprio país, pode ser de outro país, muitas das vezes vai ser. Eles só priorizam que vocês estejam em um fuso horário próximo. E aí, a minha mentora, novamente, tive a sorte de ser brasileira. Que demais. Mas tem, por exemplo, outros mentores brasileiros mentorando mentoradas de fora nesse ano que eu participei, só não eram brasileiras. E aí, a gente tem essa mentoria que tem calls. Você define a frequência com o seu mentor, que você também tem que considerar que vai ser uma pessoa ocupada, claro, a pessoa tem a sua carreira, mas também, você também é uma prioridade para ele, porque aquilo faz parte, né, da carreira, da trilha profissional dele, mas ele também tem outras responsabilidades, outros objetivos. Saber ter jogo de cintura para tratar e alinhar essas expectativas. Então, eu com a minha mentora, a gente sempre foi muito honesta uma com a outra, assim. E ela sempre foi muito, disponível, porque eu entendo que o tempo dela seja curto, mas ela fala, aqui não tem uma horinha durante a semana, sabe? É uma questão de organização. E ela nunca deixou de me priorizar, eu sou muito grata a ela por isso. Então, por isso que eu falo que foi uma experiência sem igual. Que eu desejo que todo mundo que esteja nessa mentoria também aproveite dessa relação com o mentor. Porque, se você não manda mensagem, se você não chama, não vai... A pessoa é ocupada. Você não vai esperar que ela venha até você. Você que está ali tendo essa oportunidade, você que vai mandar mensagem, falar, poxa, será que podemos nos encontrar essa semana? Não sei o quê, fazer uma call. E aí, né, você vê a disponibilidade daquela pessoa. Nossa, incrível. Eu fico imaginando toda essa expectativa no processo seletivo. Imagina a Bia que aplicou naquela noite, na véspera, né, de acabar ali a inscrição, encontrando a Bia que foi... Conta da viagem que você fez com a Dior. Foi um sonho. Assim. Então, imagina essa Bia encontrando essa outra Bia no café da manhã do hotel, saindo para essa atividade com a Dior, porque eu acompanhei no seu TikTok. Gente, eu sou millennial, mas eu tô bastante usuária de TikTok. Na verdade, estarei mais ativa no TikTok. Pode me cobrar lá, vai lá no Patrícia Brasil 1, se não tiver um vídeo recente, você já pode, né, chegar porque eu já cheguei aqui cobrando ela. Exatamente, pode me cobrar. Mas eu tô gravando o vlog de hoje, vamos lá. Vai postar? Vou postar, no dia que sair esse episódio. Eu também tô gravando. Curtam os dois. Exatamente. E aí eu lembro de ter acompanhado você e eu falei, gente, esse é o sonho de toda menina, mulher empreendedora que tá ali precisando de um direcionamento e de um exemplo que arrasta. Porque quem ouve o podcast Ela Sonha, Ela Faz tá careca de saber que eu falo, né? A palavra tem poder, mas o exemplo, ele te arrasta. Você viu que é possível, você vai fazer aquilo. Então, conta essa experiência da viagem, pra onde foi, com quem, quantos dias, atividade. Fala isso, porque assim, é muito incrível. Sim, foi muito incrível mesmo. Eu recebo muita mensagem falando isso, de que as pessoas se inspiram, né? A pessoa falando, poxa, eu me inspiro em você porque a gente tem uma idade próxima e você me mostra que é possível. É claro que, né, partindo dos meus privilégios, eu sempre gosto de ressaltar isso. Não quer dizer que eu vim também do melhor lugar do mundo, mas que eu tive meus privilégios. Mas nunca deixei de correr atrás do meu. Acho que isso é o mais importante, né? Então, sim, eu fiz o que eu tinha que fazer, vamos dizer assim. E aí, cara, eu tava com a expectativa dessa viagem acontecer, mas em outubro, porque ela já tinha acontecido nos outros anos. Não em todos os anos, eu não sei se vai acontecer, de novo esse ano. E aí, eu falei com a minha mentora também estava super na expectativa, e ela me falou assim, Bia, eu acho que não vai rolar. Foca mesmo no projeto final e bola pra frente. Isso foi outubro. Beleza, segui minha vida. E eu nunca tinha ido a Nova York, né? Foi minha primeira vez. Aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí, em janeiro, eu recebo uma mensagem, e-mail. De novo, no carro, com os meus pais. Aí, eu assim...
eu vou pra Nova York. Eu não sou muito de, tipo, ser muito expansiva e tal nas emoções, né? Você já deve ter percebido. Mas, tipo, por dentro eu tô muito feliz. E aí... Eu amo muito. Ai, eu amo. Verdade. Que você se respeita na sua forma de ser introspectiva. Sim. E tá valendo, é isso. E aí eu falei, cara, eu vou pra Nova York. Aí meus pais, quê? Não, meus pais são mais tranquilos também. Eles falaram, como assim? Aí... E aí eu, vou pra Nova York com a Dior, não sei o que. Eu também já tinha comentado a possibilidade. Aí eles, que legal, filha, não sei o que vai acontecer. Aí, né, foram todos os trâmites e tava, tipo, quase ali a viagem. Eu criei uma expectativa muito grande, mas também preparei muitos conteúdos. Fiz planilha de Excel planejando todos os conteúdos que eu ia gravar lá, porque uma coisa pelo qual eu sou muito grata e que eu sempre soube que eu queria retribuir era tornar esse projeto mais conhecido aqui no Brasil. Porque eu tenho certeza que eu só fui a única brasileira, claro, não é desmerecendo meu potencial, mas só fui a única brasileira a participar porque também esse projeto não era conhecido aqui. Porque outras mulheres também têm o potencial de participar dele. Total, nossa. Sim. E aí, uma das mensagens, né, nas minhas redes sociais é contar sobre o programa para que outras pessoas possam participar. Eu gravei muito conteúdo lá. E aí, foi, assim, incrível. Eu cheguei lá na segunda noite. E aí, as meninas já estavam todas lá, porque elas já eram lá dos Estados Unidos. Nem todas dos Estados Unidos. Tinham, tipo, pessoas de todo lugar do mundo. Da Índia, de Bali, de vários lugares. Mas que, tipo, estudavam, faziam faculdade nos Estados Unidos. Então, só eu que voei de longe a elas. Você veio do Brasil hoje? Eu falei, vim. Não, isso foi o dia seguinte. Ué, mas você veio do Brasil quando? Ontem. Voei 12 horas, mas foi um voo direto. Maravilhoso. E aí, foi tranquilona, assim. Cheguei lá e aí, já no dia seguinte, a gente já foi pro escritório da Dior. Fez tour na boutique da Fifth Avenue, um tour exclusivo, onde a gente pôde conhecer muito mais da história da marca pelo nosso tour guide, que foi maravilhoso. Depois a gente teve uma tarde com profissionais da LVMH, que também tem Tiffany, tem Louis Vuitton, tem a Sephora também. E a gente pôde trocar com eles, o que eu acho que é o mais importante, né? O networking. Total. Em todos os aspectos da minha carreira, isso é o aspecto que eu mais valorizo. Que eu sempre vou priorizar as pessoas em relação a qualquer outra coisa. Então, assim, tá lá conversando com outras profissionais, né? Que eu nunca pensei que eu poderia estar na mesma sala. Demais. E trocar com elas foi muito maravilhoso. E elas muito receptivas também, porque às vezes a gente tem esse medo, né? De estar num lugar e não sentir que a gente pertence àquele lugar. E uma coisa que eu aprendi foi que as mulheres sempre, assim, sempre vão se apoiar, sabe? Sempre vai ter uma mulher que vai segurar a sua mão num lugar onde você não se sente pertencente. E lá, as mulheres da LVMH, da Dior, elas falaram isso até. Quando eu vim trabalhar aqui na Dior, eu percebi como as pessoas são gente boa, são educadas, são... Que incrível. Elas querem que o outro tenha sucesso também, né? E esse é um dos princípios da Dior. O Mr. Dior, ele, assim, super valorizava as mulheres. Toda a criação dele foi voltada para a exaltação das mulheres. Então, isso está muito presente no DNA da marca e também em toda a LVMH. E o programa é uma representação disso. Então, foram 2 dias de programações muito legais. A gente teve um jantar com a Dior, foi incrível, com as mentoradas. E aí, o mais maravilhoso também foi que depois o meu pai... Tive, tipo assim, o privilégio do meu pai poder ir até lá me encontrar, porque era a primeira vez que eu estaria em Nova York, então, assim, aproveitei a oportunidade. Eles deram a opção de estender um pouco a viagem. Claro que não por conta deles, assim, mas, né, podia estender a passagem. E aí, meu pai também nunca tinha visitado, ele aproveitou, e não só para ir me acompanhar e viajar, mas também para gravar um podcast, porque eu gravei um podcast lá. Gente, incrível. E aí, eu levei equipamento na mala, microfone, tudo, e meu pai foi meu filmmaker. Que demais, gente. Como, assim, encerrou com chave de ouro? Foi incrível. A gente, assim, toda viagem eu tento aproveitar ao máximo. Então, eu, claro, acordava, gravava conteúdo, que eu amo fazer isso. Então, gravava, editava, fazia tudo, mas também não deixava de aproveitar a viagem. Assim, a gente andava, se tivesse que andar 20 quilômetros, eu tava andando. Teve um dia que meu celular marcou 20 quilômetros, mas eu descobri que ele tava mentindo, porque depois eu comparei com o celular do meu pai e tava, tipo, 14. Então, podia postar o print, assim, falar 20 quilômetros. Mas não foi, não. E aí, foi demais, assim. A cidade tava frio, mas não tava nevando, porque falam, quando neva é muito lindo.
Mas foi uma viagem incrível, assim, uma oportunidade única que eu acho que eu falo assim, as pessoas falam, por que você fala isso? Que eu falo assim, eu acho que eu nunca mais vou ter essa oportunidade na vida. Eu falei isso pra uma pessoa, ela falou, não vai ter essa, mas terão outras, né? Melhores, maiores, se Deus quiser. Melhor a gente olhar por esse lado, mas é porque realmente é uma coisa que a gente vê como tão inalcançável e quando acontece a gente fica assim, não acredito que isso aconteceu mesmo. E aí, nos dias que eu tava lá, eu tava gravando, editando conteúdo, mas nos 2 primeiros dias, que foram os dias do programa, eu não consegui postar nada. Porque eu falei, eu quero aproveitar esse momento muito, assim, tipo, muito. E depois eu posto tudo. E aí todo mundo, você sumiu, não sei o quê, tá tudo bem? Tudo bem. Tô Só vou vivendo. postar depois. Depois eu posto, que demais. Bia, que trajetória inspiradora, assim, eu imagino que se você nos 20 e poucos já fez tudo isso, você imagina, né, daqui a uns anos o que você vai ter de história bacana pra contar. Agora eu quero falar uma coisa pra você. Eu tô impressionada com a sua maturidade. Já te falaram isso antes? Já. Primeiro que as pessoas ficam muito chocadas quando eu falo a minha idade. E aí eu não me tô chocada ofendo mais. Que eu tenho 22 anos. Eu não me ofendo mais, porque eu sei que é pela maturidade. Mas também se fosse assim, tá me achando velho, não ligo não. Mas com certeza isso já foi papo de terapia, né? Primeiro que eu faço terapia desde os 4 anos de idade. Meu Deus, tá explicado. Tá explicado. Minha mãe sempre entendeu, assim, que era importante pra mim fazer. E aí eu entrei desde nova e até hoje eu faço, assim. Já tive momentos, claro, que eu parei. Mas acho que isso também sempre me ajudou a comunicar o que eu acredito e também colocar meus sentimentos pra fora. Por mais que eu seja mais reservada, quando eu preciso me impor e me colocar ali no meu lugar, eu sei fazer isso. Mas já foi papo de assuntos de terapia isso, e aí minha terapeuta falou, claro, mas óbvio que você é madura, assim, você saiu de casa, né, com 15 anos, e eu morei em vários lugares. Eu morei na casa da minha tia-avó, morei na casa do meu namorado uma época, morei na casa do meu tio, depois que eu fui morar sozinha. Então isso também me ajudou, assim. Claro, naquela época foi horrível. Não foi horrível a questão de morar na casa das outras pessoas, como se tivesse sido horrível. Mas foi ruim sair da casa dos pais, sendo filha única, que meus pais faziam tudo pra mim, pra sair e ter que fazer tudo por mim mesma. E eu era uma adolescente, uma criança, né, com 15 anos. Então, aquela época foi muito difícil. Mas eu penso assim, que bom que foi naquela época e não agora. Porque imagina se eu tivesse que passar por isso agora. Tipo, não, isso já passou, sabe? Já superei esse momento. Nossa. E aí, isso, junto ao fato de eu ser filha única, eu acho também. Que eu sempre tive muito inserido na conversa ali dos meus pais. Tipo, eles sempre conversaram pra mim de igual para igual. Então, meu pai sempre conversava sobre tudo comigo, minha mãe também. E acho que com certeza esses 2 pontos, principalmente, e o resto eu não sei te responder. Nossa, tá demais, imagina. Eu acredito que foi muito rico te ouvir. Eu acredito que quem nesse momento chegou até essa etapa do podcast tá assim, encantada com a sua trajetória e com a certeza de que você ainda vai muito longe, que vale muito a pena se inscrever no seu canal. Sim, do YouTube, 20 e poucos. nos 20 e poucos, e também te seguir nas redes sociais. Onde as pessoas te acham? @BSFélix no Instagram e no TikTok com underline no final. E também @20 e poucos club no Instagram e no TikTok só 20 e poucos. A gente vai deixar todos esses links na descrição desse episódio para que você possa se conectar com a Bia mais e mais, assim, ó, num piscar de olhos. Bia, só tenho a agradecer. Muito obrigada, Que Paty. honra receber você aqui. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu estou ansiosa para saber as próximas aventuras da Bia do 20 e poucos, que sonha e que faz. Muito obrigada e muito sucesso nessa temporada, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Obrigada. Valeu a pena ouvir esse exemplo da geração Z que vai te arrastar, eu tenho certeza. Deixa nos comentários o que você aprendeu e que, assim, brilhou teus olhos aí desse lado durante essa entrevista com a Bia. E, óbvio, se inscreve no canal, deixa o seu like. Você sabe que é muito importante para o crescimento e para essa informação chegar para mais e mais pessoas. O Ela Sonha, Ela Faz é essa comunidade de mulheres que realmente são arrastadas por bons exemplos e é uma honra ter você aqui. Eu te vejo na próxima semana. Vai, se inscreve nesse canal. Tchau. Obrigada. Beijos. Obrigada. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal. Hein? Exatamente. Fechou.